ela foi isolada. Como que ela consegue trabalhar isso dentro dela, né? Então, sim, quem olha para a Lídia pela primeira vez é a psicóloga. Né? Eu venho de uma formação de gênero, né? Então compreendo um pouco sobre as questões da mulher historicamente, né? Como se deu as inquisições que a mulher passou. Antes era queimada, agora é internada, né? Um pouco daquilo que a gente conversava antes. Então, quem olha, quem tem esse olhar humano sobre ela é a psicóloga, né? Você pode dizer que uma forma dela se manifestar essa dor todinha é através da arte? Olha, num primeiro momento, ela dedica-se muito à pesquisa didática, né? Ela faz reproduções, ela segue os professores dela fazendo o estudo mesmo da pintura, do desenho, etc. e tal. Na última fase da vida dela, ela conta o que ela sente, ela conta muito do que ela sente e pensa através dos quadros dela. Né? Então, Joana d'Arc das artes, né? Com a cara dela. Então, ela se sentia essa Joana d'Arc aqui, né? Joana d'Arc foi queimada. E ela viveu a própria guerra dela, né? Sim, né? Tem um quadro que é uma alegoria profética que ela pinta um índio olhando para fora. O índio não faz parte da tela. Na parte inferior do quadro, o índio olha para a gente chorando. Então, ela está falando de questões étnicas há muito tempo. Ou seja, não passava batido do olhar dela, né? E isso por isso que eu falo, é uma mulher à frente do seu tempo. Não é à toa que ela foi internada, né? Pois é. O que se faz com uma mulher à frente do seu tempo? Se interna. É louca. Ela teve filhos, se casou? Não, ela não teve filhos. Bom, cara, e se eu contar, porque a história do casamento dela é uma coisa muito interessante. Se eu contar, ninguém vai comprar o livro. Vou dar um spoiler aqui. Gente, tem um mistério nessa história do casamento. Ela se casa. Agora eu não vou contar o resto que aconteceu. Porque eu estou contando a história da Lídia, viu, gente? Quer saber? Compra o livro. São 7h40 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos conversando com Tatiana de Conto, contadora de histórias, mestre em psicologia, especialista em arte, educação e em arte-terapia. Bem, mas como você não pode dar um spoiler para a gente, vamos continuar desbravando essa artista à frente do seu tempo. Como é que... Vamos pensar um pouco em 1930. Campo Grande, o núcleo era ferroviário ali, a Morada das Baías era um pouco já era perto de onde foi fundada a cidade, mas não era o núcleo principal, né? Imagina uma menina bem educada, que pensava à frente do seu tempo. Como é que a sociedade a via? Tem alguma referência disso, da sociedade da época? Eu colhi alguns depoimentos, né? Alguns depoimentos me foram dados e não foram autorizados à publicação. Tá? Então, eu não tenho permissão de contar tudo o que eu sei, né? Mas aquilo que eu coloco no livro é justamente esse preconceito que aparecia na voz das crianças, né? Porque se uma criança bate na porta de alguém para ver como é que é a cara de louco, imagina o que era dito para essas crianças em casa, né? O que era dito? O que esses pais diziam a respeito daquela figura tão... Em 1930, ela já morava do lado da igreja Santo Antônio, tá? Porque eles ficaram pouco tempo na casa namorada, o pai... Porque Lídia tinha uma coisa muito interessante. Ela não gostava de datar nada na vida dela. Tá? Então, o livro, ele também obedece essa ideia. Eu conto a história dela através dos quadros. E você não vai saber necessariamente que ano que aconteceu aquilo. Né? Eu só dou a data do nascimento dela e a data da morte. Né? Porque há registros desencontrados, né? E como o livro ele é
é considerado uma biografia para adolescentes, né? Porque no 9º ano nós estudamos História e Cultura Regional e nós não temos material didático para estudar. Então está pensado nisso, né? Então ele não entra numa pesquisa sobre o contexto histórico local, né? Ele não entra numa pesquisa mais aprofundada em termos de datação, porque o mais importante aí não é necessariamente o tempo histórico que aconteceu, mas o fato que aconteceu, tá? O fato e as obras dela. É o trabalho de uma psicóloga. Olha, como é que eu posso te dizer? É mais do que isso, né? Porque a partir do momento em que eu me entendo contadora de histórias, eu fui estudar, fui fazer curso, e assim, esse texto é o resultado de um espetáculo que já rodou 38 vezes. Então, é um monólogo que eu fiz durante 38 vezes. Ou seja, também há uma artista que divide esse espaço, né? Então, hoje eu digo que uma coisa não se separa da outra. Até porque eu consegui fusionar na minha vida profissional, trazer a literatura para o meu nicho de trabalho, né? Então, não há uma divisão. Mas, com certeza, quem primeiro se assustou com uma história e com o sofrimento foi uma psicóloga, sim. Tatiana, mas você pesquisou a vida de uma mulher à frente do seu tempo, que foi internada, sofreu. Hoje a gente fala bullying, né? Sei lá se isso é bullying, as crianças batendo na sua porta. Enfim, mais que isso, né? Mas, enfim. É muito mais forte que isso. Você falou que você fez esse recorte de gênero e tal. Tem algum paralelo, alguma coisa com as mulheres atuais, essa vida? O que pode ser trazido, dito para as mulheres? Nós podemos pensar, o livro traz alguns temas transversais, a questão de gênero, de raça, de etnia, né? E tanto é que quem abre o livro é a Joana d'Arc das artes, né? Ou seja, eu também estou querendo com isso discutir o lugar da mulher artista nesse estado, né? O lugar dessa mulher artista que produz arte. Como é ser uma artista no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande? Que recursos a gente tem? Que preconceitos a gente sofre? Porque vamos pensar assim, a mulher artista ou era louca ou era puta, né? Com todo o perdão da palavra, era isso que acontecia. Porque quem é essa pessoa que quer fazer arte subir num palco, né? Que está se exibindo, né? Vamos pensar assim. Então, ele traz uma reflexão, sim, nas suas entrelinhas, né? Porque eu deixei algumas coisas, sabe quando você dá uma alfinetada para que os professores possam sentar e aprofundar? Porque é legal quando você oferece alguma coisa para que as pessoas possam ir além daquilo. Então, o livro é uma provocação. Não tem nenhuma pretensão de esgotar o que foi Lídia. Nenhuma pretensão, né? Mas ele é uma provocação, sim. Eu estava tão entretido você contando a história. Mas a família da Lídia é uma família tradicional de Campo Grande, né? Eu conheci o Dr. Coriolano Ferraz Baís, acho que ele era neto sei lá, né? Família tradicional. Essa família estruturada por séculos aqui em Campo Grande e tal. E essa história, ela ficou escondida, ela não teve registros? Tem um registro, o primeiro registro quem faz sobre Lídia é um registro de Nelly Martins, né, que é a esposa do Wilson Barbosa Martins. Nelly era filha... Nelly era sobrinha de Lídia, né? Então, ela viveu esse processo todo, né? Ela conviveu com a tia e ela tem um livro chamado Duas Vidas, né? Que Nelly conta a versão da família sobre Lídia, né? Sempre um lugar de referência. Então, eu falo assim, Nelly abriu o baú da família, né? Ela começa a abrir esse lugar, né?
Quando Lídia morreu, os quadros dela foram doados, não todos, mas alguns, para a Fundação de Cultura. Tá? E a fundação, na primeira gestão, o primeiro secretário, acho que foi Humberto Espíndola, né? E Humberto recuperou na gestão dele alguns quadros dela que estavam rasgados, né? Então houve uma recuperação já das obras e algumas outras obras que precisam de recuperação, porque estamos falando de obras de 100 anos, né? É um acervo enorme que deve ter em algum lugar desses depósitos públicos por aí. Olha, hoje, se você quiser ver Lídia Baís, você não consegue. A morada está fechada e o Museu de Arte Contemporânea, que guarda todo o acervo dela, também está fechado. Que coisa, né? E tem uma informação. Lídia compôs, na última fase da vida dela, Lídia compôs mais de 50 músicas, né? E essas músicas estão no Museu da Imagem do Som. Nós não temos acesso a elas porque o equipamento para poder ouvir, ela grava, é anterior ao vinil. É um bolachão, então não se tem equipamento para ouvir e está lá à margem de um grande mistério, o que é que tem dentro daqueles discos, né? O maestro Martinelli, eu falei com ele ontem, ele conseguiu recuperar 10 músicas, tá? Ouvindo algumas partituras, né? Nessa preocupação de fazer um registro histórico, porque se não for feito, isso vai se perder, vai deteriorar o equipamento, o material todo, né? Então hoje você não ouve e nem vê Lídia em Campo Grande. Isso nos remete à grande pergunta que é sempre feita e a angústia, me parece, de todos os artistas. Estava falando de como é que a mulher artista sobrevive, como que ela faz, né? Mas não sei, não me vem outra palavra a dizer do desprezo que a política trata as questões culturais do nosso Estado. Isso ideologicamente provocado para que o povo não se aproprie da sua história? Só me vem essa explicação. Eu faço geralmente uma brincadeira. Nós moramos num estado que chama mato. A capital chama campo. Nós somos o interior do Brasil, né? E nós sabemos que o interior sempre carrega essa questão conservadora, tradicional, né? E isso também faz com que a arte não tenha visibilidade. Nós temos uma bovinocultura, uma sojicultura, mas não temos uma cultura artística, né? E hoje, por exemplo, em Campo Grande, o Teatro do Paço Municipal está fechado há mais de 30 anos. 30, 25, por aí, com certeza. Tá? O Araci Balabanian está fechado. Nós não temos um teatro público aberto. Temos da Universidade Federal, que é uns 800 lugares, ou seja, praticamente é inviável para um grupo de teatro de Campo Grande ocupar aquele espaço, pelo custo, porque não é de graça, por toda a infraestrutura. E o campograndense, ele não tem o hábito de frequentar esse espaço, né? Mas também não foi formado, né? Não tem... Mas olha só o que acontece. Por exemplo, hoje o Grupo Casa mantém o próprio espaço. O Teatro do Mundo mantém o próprio espaço. O fulano de tal mantém o próprio espaço. O Teatral Grupo de Risco mantém o próprio espaço. Então, sim, existe uma categoria artística muito resistente que não deixou de fazer arte, mas tem que bancar o seu próprio local de trabalho e fazer os seus espetáculos. Tá? Às vezes sem um ar-condicionado, às vezes sem condições, mas está todo numa arquibancada, mas estão lá. Né? Estão lá. É resistência. É uma resistência, sabe? Existe... eu fiz uma experiência, teve... Campo Grande ferve arte. Para quem quer, descobre. Né? Eu fui numa sexta e num sábado em 3 espetáculos. Na sexta-feira, um espetáculo, no sábado em 2. Uma tarde e outra noite. Tá? Um tinha 20 pessoas, o outro tinha 22 pessoas. E a maioria são os artistas.
Geralmente eu falo que eu encontro nesses espaços 2 categorias, artistas e professores. Tá? Então não existe o hábito do campograndense a sair desse nicho que ele tem de bar, daquele nicho do baile, né? Não existe um consumo da arte, até porque ela é invisibilizada. Que espaço nós temos? Olha que coisa bacana. Nós temos espaço numa rádio hoje para falar. Que espaço nós temos hoje para falar do que acontece em Campo Grande em termos de arte, que não seja uma arte de massa, né? O que Ou tenha seja, lucro. o sertanejo. Que dê lucro, né? Sim. Mas voltando à minha tese política. Uma forma de aprisionar, de manter o povo na sua ignorância é não permitir que ela tenha acesso à educação. Ou à sua própria história. Porque se você pegar os grandes nomes, sejam da luta, da resistência popular do Mato Grosso do Sul, eu fico sabendo, a gente tem acesso agora, porque Mariana é muito ligada à questão da cultura, a teatro, essa coisa todinha, e ela tem essas relações, e a gente resolveu fazer aqui, começou com um dia de cultura. Sexta-feira a gente trazia alguém da cultura. Nós pautamos sim. O programa para fazer isso. Aí, toda semana a gente tem. Semana nós temos 2, né, Mariana? 2. Né? Hoje a Tati, né? E na sexta o João. O João vai ser que... O João é mágico. Olha só que legal, né? Então, aí você vai descobrindo personagens, você vai descobrindo ações, trabalhos, profissões, famílias. Teve uma família circense aqui que não monta a sua lona há 10 anos porque não tem condições de participar, porque a legislação dificulta e tal. E quinta geração da família dele no circo, e eles estão abandonando, estão se adaptando a isso tudo. Estão vendendo pipoca. E isso só me vem uma explicação. É de propósito para que a periferia não tenha acesso a essas informações. Que ouvindo a história que você fala da Lídia Baís, não tem como as mulheres não se identificar. Não tem. Porque que mulher não é louca? Lógico. Lógico. Como que ela não vai se ver nisso? Como que ela não vai se perceber? Mesmo que seja um pouquinho da identificação, ela vai se notar. Que mulher artista não é taxada de louca, né? Ou que mulher transgressora. Toda aquela mulher que transgride um tipo de comportamento considerado padrão, eu costumo dizer assim, o mundo nunca vai mudar se a gente continuar sendo sempre a mesma, né? Ou seja, a mulher foi para o mercado de trabalho, ela está tomando um espaço dela como ser humano, que é seu lugar de direito. Não é que ela conquistou, ela está tomando esse lugar como um ser humano, que é um lugar de direito dela. Quer trabalhar, quer estudar, com muita resistência ainda, né? Com muita discriminação ainda. Você pode ver isso na vestimenta, na indumentária, no tipo de comportamento que se exige dela, e aí vai embora no padrão de beleza, né? Então, você começa a questionar várias coisas que acontecem hoje com as mulheres, que não é a fogueira, né? Mas que aprisiona ela tanto, para ela, que ela não seja ela por ela mesma. Lídia queria ser somente, ela só queria existir, gente. Né? Como tantas de nós, queremos só existir. Eu não tô fazendo uma peça, um espetáculo para poder ofender alguém. Eu estou fazendo isso apenas porque eu quero existir como um ser singular, com todas as capacidades que um ser humano pode ter. E por acaso, esse ser humano encarnou num corpo de fêmea. Né? Mas são 7h57 na cidade de Morena. Estamos conversando com Tatiana de Conto, contadora de histórias, e que vai lançar no dia 4 de outubro agora? 4 de outubro. 19 horas, no Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena 2270, vai fazer o lançamento desse livro. Vamos falar um pouco do lançamento, Tatiana. Como é que está a expectativa disso? Oficialmente o livro foi lançado no Festival de Inverno de Bonito, né? Agora, no último festival, que foi uma experiência bem bacana,
né? Mas para um público bem reduzido, né? Então, uma parceria com o Sesc, né? Porque eu tenho um carinho muito grande para o Sesc, porque meu primeiro contrato profissional, quem me deu foi o Sesc, e o Sesc é responsável por essa história, né? Então, inclusive no texto que eu falo muito sobre isso, né? Então, no lançamento nós vamos ter uma performance. Eu não vou apresentar o espetáculo inteiro, tá? Que o espetáculo tem uma duração de quase 1 hora, né? Mas sim uma performance, uma roda de conversa, né? Sobre a Rosana vai estar mediando essa conversa, e depois a sessão de autógrafos do livro, tá? Então vai durar em torno de 1h30, 2 horas no máximo, né? Para que a gente possa estar refletindo um pouco sobre essa artista mulher, esse lugar da mulher artista, sobre as questões de gênero, as questões étnicas, e refletindo um pouco sobre o que Lídia nos deixou, que não foi pouca coisa, gente. Então, na verdade, dia 4/10, 19 horas, que dia da semana é 4/10? Uma quarta-feira. Quarta-feira? Exatamente, hoje é terça, né? Na verdade, semana que vem, na quarta da semana que vem. Para quem não tem acesso, a entrada grátis? A entrada gratuita. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Quanto é que está o livro? Quanto é que vai ser vendido lá? O livro está sendo vendido a R$60, tá? Porque ele é uma autoprodução, uma autopublicação, não recebeu patrocínio de ninguém, né? E chegou um momento que eu falei, cara, isso tem que acontecer, né? O livro paga direitos autorais à família, tá? 10% do livro é pago à família Baís por conta do uso das imagens, tá? Então, é bacana que a gente possa olhar para isso, para falar de direitos autorais, né? E os direitos, inclusive, que os descendentes têm aí. Mas, até por isso que ele chegou nesse teto, tá? Ele é vendido a R$60. Quem não puder comparecer, vai lá no meu Instagram, @TatianaDeconto, manda um direct para mim, que a gente negocia, eu mando até para a lua, se for o caso. Gente, 8 horas pontualmente na Cidade Morena. Tivemos aqui um papo agradabilíssimo com a Tatiana, falando sobre Lídia Baís, um pouco da história oculta do Mato Grosso do Sul. Eu prefiro ver assim, porque, enfim, é mais uma história emocionante, bonita. Vamos, quem quiser participar, 4, 10, 19 horas, no Sesc Cultura, Avenida Afonso Pena, 2270. Vamos... Entre a Rua Barbosa e a 13, né? Isso, entre Rio Barbosa e 13. Né? Portanto, está aí o convite para vocês apreciarem um pouco da cultura regional. Tatiana... Considerações finais. Quero te agradecer a sua presença, a gentileza, a simpatia, e está aberto, e a gente está sempre à disposição. Quando tiver alguma coisa nova, é só entrar em contato com a Mariana, que a gente está publicando. Agradeço o espaço, fica o convite então para quarta-feira de semana que vem no Sesc Cultura, para vocês conhecerem um pouco mais essa história. O livro pode ser adquirido comigo mesmo no meu Instagram. Agradeço o espaço dessa rádio, fico muito feliz que vocês estão olhando para esse lugar da cultura, de dar voz, né, de dar voz a esse trabalhador da cultura muito silenciado, né, tanto quanto foi Lídia, né? Então, esses espaços que fazem que a gente ganhe visibilidade, notoriedade e respeito. Eu acho que essa é uma coisa muito fundamental ao trabalhador da cultura, ao trabalhador da arte, né? Obrigada a vocês e espero voltar novamente. 8 horas, 2 minutos, nós voltamos amanhã com quem, Mariana? Amanhã é quarta, amanhã é o Wagner Campos, subsecretário LGBTQIA+. Eu nunca sei mais o resto das siglas. Mas amanhã é o Wagner Campos, nosso amigo, nosso querido amigo, subsecretário de Políticas Públicas LGBTQIA+, vai vir falar de um congresso, um evento, na verdade, vai estar acontecendo na sexta-feira, voltado para as políticas públicas, né? E vai estar falando um pouco do trabalho da subsecretaria, que ele vem desenvolvendo já tem um tempo, e vai estar aí com a gente amanhã. Você tinha pedido...
aproveitar esse espaço, né? E fazer um convite à nossa classe política, né? Porque quando eu achei muito bonito um texto que Humberto Spíndola um dia disse, que a parte dele na história de Lídia foi resgatar os quadros. A minha parte na história de Lídia é colocar Lídia na escola. Tá? Já há um grupo que está se preocupando em colocar Lídia no cinema. A minha parte é colocar ela na escola. Então fica um convite para vereadores, para deputados, uma emenda, alguma coisa, para que esse livro chegue aonde ele deve chegar. Porque nem todo mundo, mesmo em Campo Grande, conhece a história de Lídia, né? Lídia é neta de Coxim, a mãe de Lídia veio de Coxim, né? Então é bacana que a gente possa olhar que se a gente quiser colocar de fato Lídia na história, porque ela disse para a família, escreveu um dia, por minha causa, vocês vão entrar para a história. Por minha causa, né? E esse momento ainda não chegou. Porque os quadros estão trancados, a música está trancada, né? Hoje nós temos, vamos lá, vamos nomear. Nós temos a publicação da Nelly Martins, que chama Duas Vidas. Nós temos uma pesquisadora fantástica, que é a Fernanda Reis, que fez uma tese de mestrado e doutorado, publicou o livro do mestrado, deve publicar agora o doutorado dela sobre Lídia. Nós temos um trabalho muito bacana de desenho que o Fábio Kiel fez, tá? Então, e temos um livro também da Alda do Couto, que fez uma pesquisa sobre Lídia nessa questão mais artística de Lídia, na produção pictória dela. Então, nós temos basicamente aí 5 livros, e o meu sobre Lídia Baís, né? Então, cada um tem uma função, chega a um tipo de público, e tá aí o convite. Vai que toca o coração de alguém. Obrigado. Gente, até amanhã, se Deus quiser, 8h05 na cidade de Morena. Obrigado. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM.